vício, então o correto, o cruzamento geral, é aquele que não contém nome de banco dentro das duas linhas paralelas. Este cheque, para que o favorecido beneficiário tenha acesso ao produto do cheque, só por meio de depósito em qualquer banco. O cruzamento geral determina que, se o favorecido quiser receber o produto do cheque, só por meio de depósito em qualquer banco, em qualquer agência de qualquer banco. Se eu escrever dentro do cruzamento o nome de um banco qualquer, esse cruzamento diz-se cruzamento especial, vulgarmente conhecido como cruzamento em preto. A lei não diz isso, é vulgar. Cruzamento especial. Agora, o favorecido desse cheque só conseguirá receber o produto do cheque se depositar numa agência, qualquer agência da Caixa. Nenhum outro banco pode receber em depósito esse cheque, só a Caixa. Para que isso? São mecanismos jurídicos que têm a função de dar segurança ao emitente. Suponhamos que eu vou pagar o hotel onde estou, ou vou pagar uma dívida, e para eu me garantir, para ficar fácil de rastrear esse cheque, ter garantia, eu cruzo em preto Caixa. Eu vou pagar para o João. João, você tem conta em que banco? Caixa. Eu cruzo e ponho Caixa. O João só receberá se depositar na Caixa. Se amanhã ele disser, eu não recebi aquele produto não, nunca recebi aquele cheque, verifica quem depositou esse cheque. O depositante tem que ter depositado na Caixa, fica mais fácil de eu rastrear esse cheque. Então, uma forma de dificultar um bandido que vier e furtar aquele cheque do João, o bandido só recebe o produto se depositar na Caixa. Não tem como receber na boca do caixa. Então, dá uma segurança para eu localizar, rastrear o cheque. Então, esse é o cruzamento em preto, vulgarmente em preto ou especial. Lembrando que o cruzamento geral, ou cruzamento em branco vulgar, pode se transformar em preto ou especial. Se eu pego esse cheque que está cruzado, eu posso transformá-lo em preto, escrevendo dentro BASA. Agora ele está cruzado especial ao Banco da Amazônia S.A. Mas o cruzamento em preto ou cruzamento especial não pode se transformar em branco. Não tem como retirar mais o nome do banco aqui dentro. Outra coisa, o cruzamento não tem como retirar. Uma vez cruzado, sempre cruzado. Tem uma música assim, uma vez cruzado, sempre cruzado. Ah, não, é do Flamengo, né? Mas uma vez cruzado, sempre cruzado. Não tem como, não se cancela cruzamento, impossível. Cruzou, não adianta escrever. Considere-se cancelado o cruzamento. O cruzamento não se cancela nunca. Bom, existe uma outra forma de você dar mais segurança ao cheque. Ao invés de cruzá-lo e ter a mesma função, basta você escrever na face do cheque para depósito em conta bancária, ou para acreditar em conta, ou para depositar em conta. Você pode escrever na face do cheque para depósito em conta corrente, para depósito em um banco, para depósito em conta, qualquer termo desse. Esse escrito, a lei diz claramente, transversalmente. A lei diz, escrever na face do cheque transversalmente, para depósito em conta. A função do para depósito em conta é a mesma do cruzamento geral. Estando cruzado geral, ou estando cruzado especial, ou estando escrito para depósito em conta, ou para levar em conta, tanto faz, o favorecido jamais receberá esse cheque em dinheiro, em espécie, não recebe, só depositando em conta. Mas o cruzamento especial ou geral, ou para levar em conta, tiram a circularidade do cheque. Se eu passo um cheque para o João e cruzo o cheque, eu impeço que o João passe esse cheque adiante? Não, não impeço. O João pode endossá-lo a um terceiro da mesma forma, endosso em branco ou em preto. O cruzamento simplesmente faz com que o favorecido não receba em dinheiro, mas ele deposite. Se o João endossar para a Maria deposita em um banco qualquer, onde ela tem a conta. Se eu procuro o João e digo, João, vou pagar esse cheque para você, e cruzo, escrevo Caixa, de duas uma, ou o João endossa para um terceiro que tem a conta na Caixa, ou o João deposita em sua conta na Caixa. E se o João não tiver conta na Caixa?
Ele transfere cheque para outrem que tem a conta ou abre uma conta na Caixa. Não tem outra forma do João receber o produto de cheque. Ou ele endossa para um terceiro, ou fulano, deposita na Caixa para mim, depois você me passa o dinheiro. Ou o João abre uma conta na Caixa. De outra forma, ele não receberá o produto do cheque. Está tranquilo o cruzamento? Cruzamento impede. Eu tinha um aluno, na época, em 2007, lá em Brasília, ele era estagiário da Caixa Econômica na agência Aeroporto. Eu estava lecionando isso aqui e ele disse assim, mas na Caixa, na agência Aeroporto, em Brasília, o gerente lá paga o cheque cruzado na boca do caixa. Falei, não duvido não. Aliás, vocês devem estar aí agora sentados me ouvindo e dizendo, isso não é verdade. O que vale para a prova, para o concurso, é a lei. A prática não vale nada. Vocês sabem que na prática o brasileiro dá um jeitinho, ajeita, acerta, contorna. Então o gerente vai lá e paga um cheque na boca do caixa cruzado para quebrar o galho do amigo e assim por diante. Isso não vale para concurso. Isso não vai cair em concurso. Crime ilícito não vai cair em concurso. O que vale é a lei. Eu ainda brinquei com ele, disse, olha, o seu gerente lá do aeroporto, Brasília, vai responder, naquela época, em 2007, tinha CPMF, vai responder por formação de quadrilha e sonegação tributária. Ele está descumprindo uma lei federal e está sonegando CPMF e formação de quadrilha. Porque quando ele paga um cheque cruzado, pagava na época, um cheque cruzado de um cliente na boca do caixa, sem depositar, o cliente estava sonegando CPMF. E é crime tributário, inafiançável. Ele vai não só perder a função, como vai ser demitido da Caixa. Fala isso para ele. Não deve ter falado não, que o estagiário morre de medo, não deve ter falado nada. Mas se o gerente pagar um cheque cruzado na boca do caixa, o gerente está cometendo um ilícito, está descumprindo uma lei federal. Bom, então nós vimos cruzamento especial, cruzamento geral. Só existe uma única possibilidade de um cheque conter mais de um cruzamento e não ser nulo. Se eu cruzar o cheque está cruzado, suponhamos hipoteticamente que o emitente cruza o cheque e escreva Caixa. Você, favorecido do cheque, cruza de novo e escreve Banco do Brasil. Pronto. Acabou de anular o cheque. Nenhum banco pode receber mais esse cheque. Impossível ter dois cruzamentos em preto ou especial. Impossível. Bancariamente falando, ele está anulado. Existe sim a possibilidade de ter mais de um cruzamento, só uma única hipótese, e não ser nulo. Eu passo um cheque para o João e cruzo para a Caixa. Quando o cheque é depositado, quando o João deposita na Caixa, todo cheque que vai para a compensação, o banco é obrigado a bater um carimbo de cruzamento de compensação. Então, quando o banco bate o seu carimbo do banco, está lá a Caixa, ele conterá dois cruzamentos especial, Caixa, escrito à mão por mim, e Caixa do banco. Então, para efeito de compensação, é admissível que existam dois cruzamentos em especial. Um de quem emitiu o cheque, ou do favorecido, o outro do próprio banco, coincidindo. Se tiver Caixa e BRB, não pode. Impossível. Tranquilo o cruzamento? Vamos partir para outra característica do cheque. Vimos o cruzamento, vimos a divergência entre algarismo extenso, vimos o cheque emitido na praça e o cheque emitido fora da praça. O que me interessa saber se o cheque foi emitido na praça ou fora da praça? Aí vem a questão de prova. O cheque, ele prescreve. Prescrever é perder o seu valor como cheque. Vira um papel qualquer. Quando o cheque é emitido na praça, quando eu escrevo Brasília aqui, e o banco é Brasília, ele foi emitido na praça. O seu prazo de apresentação é de 30 dias. O prazo de apresentação é de 30 dias. Quando eu escrevo Salvador, então há divergência, este cheque foi emitido fora da praça. O seu prazo de apresentação é de 60 dias. Então, preste atenção que isto é questão de prova. Todo cheque tem um prazo de apresentação. Se for na praça, 30 dias. Se for fora da praça, 60 dias. Se cair na prova um cheque, uma foto de um cheque que não tem o local de emissão, está em branco o local de emissão, qual será o prazo de apresentação? 30 dias. Porque se não tem o local de emissão, considera ser emitido na praça. Bom,
Esse prazo de apresentação, eles não vão entrar em detalhe no concurso, poderia entrar, tem 6 funções específicas, mas para o concurso, o que eles vão explorar, o concurso da Caixa, Banco do Brasil, é o prazo de prescrição. O prazo de prescrição do cheque será sempre de 6 meses a contar do término da apresentação. A apresentação não é, na verdade, o momento que você vai ao banco e apresenta o cheque, não é isso. O prazo de apresentação é contado a partir da data de emissão. Quando eu emito um cheque, escrevo 7 de março de 2010, acabei de passar um cheque para você agora. Quer dizer que, se o cheque foi emitido na praça, ele terá um prazo de apresentação de 30 dias. Se foi fora da praça, 60 dias. Mesmo que você vá ao banco amanhã, dia 8 de março, se você for ao banco amanhã, apresentou o cheque amanhã, aí o banco bate um carimbo de sem fundo, ainda assim, os 30 dias têm que transcorrer. O cheque terá sempre 30 dias de apresentação, independente de quando você de fato apresente ao banco, ou 60 se for fora da praça. E o prazo de prescrição, ou seja, quando o cheque prescreve, perde o valor de cheque, será de 6 meses a contar do término do prazo de apresentação. Cuidado! Algumas apostilas, alguns livros, eu já vi livro de professor renomado, dizendo que o cheque prescreve em 7 meses, 8 meses, 210 dias, 240 dias. Tudo mentira, falso. A lei diz expressamente, a prescrição do cheque dá-se 6 meses a contar do término da apresentação. Em direito, para vocês que vão passar agora para o Banco do Brasil, Caixa, etc., e depois vão passar em outros concursos, em direito, dia é dia, mês é mês, ano é ano. Nunca, em hipótese alguma, 30 dias são um mês. Não são. 60 dias são 2 meses. Não são. Portanto, 30 dias mais 6 meses não são 7 meses. Infelizmente, os gerentes de banco dizem isso. 7 meses, 8 meses, 210 dias, 240 dias. Errado. O cheque prescreve em 6 meses a contar do término da apresentação. Esta é a questão para a prova. E também estaria errado 6 meses mais 30 dias. Errado. Tem que ser 30 dias mais 6 meses. Tem que ser 60 dias mais 6 meses. Qualquer outra questão que caia diferente disso, marque categoricamente como errado. Não entre nessa. Se o concurso errar e colocar que o cheque prescreve em 210 dias quando na praça, 240 dias quando fora da praça e marcar como correto, nós vamos entrar com recurso, eles vão ter que anular. Porque o correto é isso aqui que nós estou falando para vocês. Passado o prazo de 6 meses, passado o prazo de apresentação, passados mais 6 meses, o cheque está prescrito, o banco não pode mais pagar esse cheque. Ele não tem valor de cheque mais, ele passou a ser um papel qualquer, passou a ser um simples quirógrafo. Bom, já falamos do cheque na praça, fora da praça, divergência do valor a pagar, extenso algarismo, falamos da prescrição, cheque visado. O que é um cheque visado? Ele não é muito usual hoje, mas ainda pode ser usado. O cheque visado. Suponhamos que eu chegue em Salvador, a minha conta eu transfiro para cá, então eu sou novo de banco, eu abro uma conta num banco agora. Em regra, os comerciantes não pegam um cheque com menos de 6 meses de conta. É um direito deles. Ninguém é obrigado a receber cheque, ninguém é obrigado a receber promissória, título de crédito é um título de confiança. Eu não posso chegar no restaurante e falar, eu vou pagar em cheque, você é obrigado a receber. Não é. A única coisa que um comerciante é obrigado a receber é dinheiro. A gente chama de curso forçado. Ninguém é obrigado a receber cheque. A única pessoa obrigada a receber cheque é o próprio banco. A Caixa é obrigada a receber cheque da Caixa. Se eu chegar na Caixa para pagar uma conta com o cheque do Banco do Brasil, a Caixa não é obrigada a receber. Não é. Não tem lei que me obriga. Então, o que acontece? Como eu tenho pouco tempo de conta, o comerciante pode não querer receber meu cheque. Uma forma de dar garantia a ele é ir ao banco e pedir ao banco para visá-lo. O que é um cheque visado? Eu preencho o cheque, exemplo hipotético, 20 mil reais, vou ao banco, o banco dá um visto. O gerente do banco dá um visto no cheque, bloqueia o dinheiro na minha conta e confere a minha assinatura. A partir de agora,
Este cheque, ele vale durante o prazo de apresentação, questão de prova. O cheque visado, ele só vale durante o prazo de apresentação, 30 dias quando na praça, 60 dias fora da praça. O portador do cheque visado, ele pode ir em qualquer agência bancária daquele banco, do Brasil no exterior, daquele banco, o banco é obrigado a pagar em dinheiro, ele é garantido. O cheque visado, a conta já está bloqueada, aquele valor está bloqueado, assinatura conferida, não tem como sustar o pagamento daquele cheque. O portador do cheque visado está garantido, ele sabe que durante o prazo de apresentação, ele recebe em dinheiro aquele cheque, onde quer que ele vá. Em dinheiro, se não tiver cruzado. Pode estar visado e cruzado. Cruzado, depositando no banco. Bom, e o cheque administrativo? Diferente do cheque visado. O cheque administrativo, e aqui tem uma questãozinha interessante para concurso, o cheque administrativo é outra forma que eu tenho de prestar uma garantia a mais ao vendedor. Eu vou comprar um carro, 30 mil reais, o vendedor não quer receber o meu cheque, eu vou ao Banco do Brasil, por exemplo, onde eu tenho conta, e falo, gerente, eu gostaria de um cheque administrativo de 30 mil reais em favor da Fiat, tal, tal, tal. O gerente do banco vai transferir o valor da minha conta para a conta do banco, da própria agência, e quem vai emitir o cheque é o próprio banco. Pela primeira vez na vida, e é a única hipótese em que o banco devedor é também o sacador credor. A única hipótese no cheque em que sacador e sacado são a mesma pessoa no cheque administrativo. Então, quem vai sacar o cheque, emitir o cheque, é o gerente daquela agência bancária, vai assinar pelo banco. Então, o Banco do Brasil estará emitindo um cheque contra o próprio Banco do Brasil em favor da Fiat, tal, tal, tal. A Fiat, por hipótese, quando ela pega aquele cheque, ela está garantida. Você já pensou? A Fiat chega no Banco do Brasil com um cheque do Banco do Brasil e não vai ter fundo? Não tem como não ter fundo, é o próprio banco. Então, o cheque administrativo é diferente do cheque visado. O cheque visado, o emitente sou eu, o gerente vai visar o cheque, vai bloquear o dinheiro. Durante o prazo de apresentação ele está valendo. O cheque administrativo, mesmo prazo do cheque comum. O banco tira o dinheiro da minha conta, deposita numa conta do próprio banco e o banco emite um cheque dele, do banco. O gerente do banco vai assinar, em nome do banco, daquela agência, contra o próprio banco. O Banco do Brasil, o Juvenal, o gerente do Banco do Brasil, assina um cheque do Banco do Brasil contra o Banco do Brasil, em favor do terceiro. Cheque administrativo. Está clara a diferença entre cheque visado, onde o sacador emitente saca contra o banco em favor de um terceiro. O banco visa para dar garantia ao favorecido. Durante o prazo de apresentação, fica garantido o cheque. Já bloqueou o dinheiro na conta, já conferiu a assinatura. Tranquilo? Bom, nós temos ainda, como forma de garantia jurídica, um instituto chamado sustação. Sustação. O que é sustação ou sustar o cheque? Que algumas pessoas no interior, quem for trabalhar no Banco do Brasil, na Caixa, vai encontrar muito isso. É incrível, parece que é brincadeira, mas é sério. As pessoas chegam no banco, eu fui gerente do Banco do Brasil 8 anos no interior, e as pessoas chegam, pessoas até alinhadas, chegam e falam assim, eu queria assustar meu cheque. Como eu nunca perdi a chance de brincar no meu serviço, o senhor perdeu, foi o talão ou uma folha? Não, eu perdi só uma folha. Então me dá o talão aí, põe o talão em cima da mesa e pá, pronto, pode ir embora, está tudo assustado agora. Não é assustar o cheque, é sustar. Sustar quer dizer obstar, impedir que o cheque seja pago. É um instituto jurídico utilizado para favorecer ao proprietário da conta, ao titular da conta, em casos específicos. Caso eu perca o cheque, seja furtado, roubado, etc., eu posso sustar o pagamento. E mais, o banco sacado não pode questionar o motivo da sustação. Eu, emitente, titular da conta, tenho o direito de sustar tantos cheques quanto eu queira e quantas vezes eu queira. É um direito legal meu, emitente de cheque.
Eu vou responder juridicamente por isso? Vou. Se eu emito um cheque para o João, discordo do negócio com o João, desacordo comercial, vou lá e susto, o banco não pode impedir. Ah, não, você não pode sustar. Posso sustar quantas vezes eu quiser. Agora, se o João vai me executar judicialmente, é outra história. Existem duas formas de sustação. Uma chama oposição ao pagamento e outra chama contra-ordem. O que é contra-ordem e oposição? São duas espécies do gênero sustação. Infelizmente, na prática, todo mundo fala contra-ordem, contra-ordem, contra-ordem. Se eu dissesse, gerente, eu perdi meu cheque, o que eu faço? Dá uma contra-ordem, contra-ordem. Não. Para a prova, não vale a metonímia que fala, né? Parte pelo todo. O brasileiro, ele acaba pegando uma coisa como sendo valendo pelo todo. Não vale. Para a prova, você tem que saber a diferença entre oposição ao pagamento e contra-ordem. A oposição, ela pode ser dada ou solicitada tanto pelo emitente do cheque, quanto pelo favorecido. Então, por exemplo, o seu cursinho aí, onde você se matriculou, você deu um cheque para o cursinho, colocou a ordem do cursinho, e no fim de semana, infelizmente, alguém entrou e furtou os cheques do cursinho. O cursinho não vai ficar esperando, se foi no sábado, por exemplo, o cursinho não vai esperar segunda-feira, 11 horas da manhã, para ligar para você ir ao banco, sustar o cheque. Não tem sentido. O cursinho, ele tem legitimidade, ele pode, ele mesmo, ligar para o banco, gerente, eu quero opor o pagamento de um cheque número tal, da conta tal, valor tal. Por isso que os cursinhos têm um contrato onde ele relaciona os cheques pós-datados e os cheques. O ladrão não sabe disso, o ladrão vai roubar todos os cheques do cofre, não vai roubar contrato. Para que vai levar contrato? Papel, não serve para nada. Então o cursinho pega os contratos, onde estão relacionados os cheques, o próprio cursinho liga para o gerente e fala, eu quero sustar o pagamento do cheque tal, número tal, 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 tal. Opor o pagamento. A oposição pode ser feita tanto pelo emitente do cheque, quanto pelo favorecido. Tranquilo? A oposição pode ser solicitada em qualquer momento, dentro do prazo de apresentação e dentro do prazo de prescrição, ou seja, a oposição pode ser requerida tanto dentro dos 30 dias, quanto dentro de 6 meses. E depois de oposto o pagamento, o banco não pode pagar aquele cheque, está oposto, chama sustação. A outra forma de sustar o pagamento é contra-ordem. Agora, a contra-ordem só pode ser requerida por quem deu a ordem. Quem dá a ordem de pagamento? O emitente do cheque. O emitente deu a ordem, banco, pague a fulano de tal. Ele, somente ele pode contraordenar. A oposição pode ser requerida pelo emitente ou pelo favorecido. A contraordem só pode ser requerida pelo emitente do cheque. A contraordem só tem efetividade dentro desses 6 meses. A contraordem não tem qualquer valor legal dentro do prazo de apresentação. Portanto, se caísse numa prova assim, um cheque que foi roubado ou furtado, logo após a emissão, um cheque emitido dia 7 de março de 2010, foi roubado no mesmo dia ou furtado no mesmo dia, na segunda-feira, dia 8, qual é o instituto legal que deverá ser utilizado para obstar, impedir o pagamento daquele cheque? Resposta, oposição. Letra E, contra-ordem. Se você marcou contra-ordem, errou. A contra-ordem não tem eficácia dentro do prazo de apresentação. Dentro do prazo de apresentação só vale a oposição. Se você chegar no banco, falar com o gerente, gerente, eu perdi um cheque hoje, meu cheque foi furtado, roubado, foi emitido ontem dia 7, hoje é dia 8, o que eu faço? Eu tenho certeza que o gerente equivocadamente vai dizer para você, vamos contra-ordenar, vamos dar uma contra-ordem. Errado, não vale a contra-ordem. Vamos opor o pagamento. Após o prazo de apresentação, dentro dos 6 meses, pode dar tanto oposição quanto contra-ordem. São duas espécies de sustação do cheque. Por fim, nós temos o endosso do cheque. Cuidado que não pode ser explorado. Até 31 de dezembro de 2008, quando ainda valia a lei da CPMF 9.311, a lei 9.311 de 96, ela teve eficácia até 31 de dezembro de 2008.
Portanto, enquanto a lei da CPMF estava vigente,